Durante o brinde de Ano Novo, minha mãe declarou: Sua irmã está sobrecarregada. A partir de agora, você vai pagar o aluguel dela. Simples assim. Meu pai sorriu de canto. Se você disser não, não volte mais. Levantei meu copo e disse: Então, adeus, e boa sorte tentando resolver seus problemas. E então, nunca senti a raiva subir tão rápido na minha vida. Um segundo eu estava erguendo o copo para o brinde de Ano Novo. No outro, segurava o talo como se pudesse esmagá-lo na mão. Minha mãe estava à cabeceira da mesa, sorrindo como se fosse anunciar uma gravidez ou umas férias. Todos estavam olhando para ela, meu pai, Lauren, as crianças, até que ele apareceu de última hora, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de que algo estranho estava acontecendo. Minha mãe bateu levemente no copo e deu um pequeno pigarro, como se tivesse ensaiado. E então disse: Sua irmã está sobrecarregada. A partir de agora, você vai pagar o aluguel dela. Simples assim. Como se estivesse distribuindo fatias de torta. Sem preparação, sem discussão, apenas um decreto. Fiquei paralisado. Olhei ao redor da sala como se tivesse ouvido errado, mas ninguém parecia chocado. Lauren nem piscou. Kelly abaixou os olhos, como se não quisesse se envolver. As crianças brincavam no chão, alheias a tudo. E então meu pai falou, sério: Se você disser não, não volte mais. Foi quando percebi, eles haviam planejado isso. Provavelmente dias atrás, talvez até mais. Esperaram até a noite em que eu não poderia simplesmente sair sem causar uma cena. Queriam que eu dissesse sim na frente de todos. Achavam que eu cederia à pressão. Em vez disso, levantei meu copo, olhei para os dois e disse: Então, adeus, e boa sorte tentando resolver seus problemas. Deixei o copo na mesa sem beber nada. Saí pela porta da frente, deixei meu casaco no cabide e nem olhei para trás. O ar lá fora estava congelante, mas eu não sentia. Não sentia nada além de uma clareza aguda. Era como se anos de pressão tivessem sido retirados de uma vez. Desde abril, eu estava enviando $1.000 por mês para Lauren. No começo, ofereci pensando que seria por alguns meses, enquanto ela se ajustava depois que o marido a deixou. Mas os meses passaram. Ele nunca arrumou um emprego, nunca tentou, só ficava em casa, dizendo que ela estava tentando manter as coisas estáveis para as crianças. Estável sem renda e sem plano. Enquanto isso, eu pagava o aluguel dela, o almoço das crianças na escola, contas aleatórias que minha mãe esquecia de me avisar até estarem atrasadas. Todos estavam envolvidos. Tratavam meu dinheiro como se fosse um recurso da família, e não meu. Na manhã seguinte, entrei na minha conta bancária e cancelei a transferência. Não contei a ela. Queria que ela sentisse. Ela me mandou mensagem antes do meio-dia. Ei, acho que algo deu errado com o aluguel. 2 horas depois, outra mensagem. Ainda nada na minha conta. Então começou a ligar. Eu não atendi. Deixei todas as chamadas caírem na caixa postal. A última que ela deixou durou 6 minutos, terminando com ela chorando e me culpando por estressá-la. No dia seguinte, minha mãe ligou, não para saber como eu estava, não para se desculpar, mas para me culpar. Disse que eu a havia envergonhado na frente das crianças, que havia magoado Lauren mais do que eu imaginava. Eu disse calmamente que não pagaria mais um centavo. Ela desligou na minha cara. No fim daquela semana, Kelly me mandou uma mensagem, apenas um texto curto e constrangedor. Você está bem? Eu disse que estava. Melhor, na verdade. Ela não respondeu. O silêncio se estendeu. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém se ofereceu para conversar. Lauren ficou em silêncio por alguns dias também, mas depois começou a postar coisas vagas no Facebook sobre ser traída pelas pessoas mais próximas. E eu apenas assistia, não porque gostasse, mas porque eu tinha terminado. Terminado de ser o banco. Terminado de ser o responsável. Terminado de desempenhar o papel que eles precisavam para não enfrentarem suas próprias vidas. Eles pensariam 2 vezes antes de tentarem me manipular de novo. E eu ainda nem tinha começado com o que realmente tinha planejado.
Os primeiros dias sem eles foram como acordar de uma anestesia. Meu corpo ainda doía, mas minha mente estava clara. Eu não respondia mensagens, não atendia ligações, não pedia desculpas nem me explicava para ninguém. Pela primeira vez em anos, meu telefone estava silencioso. Naquele silêncio, era lindo, até não ser mais. No 10º dia, Lauren enviou uma mensagem no grupo: eu, mãe, pai e Kelly. Ela escreveu como se estivesse fazendo um pronunciamento público. Disse que estava sendo ameaçada de despejo, que os meninos estavam assustados, e que algumas pessoas que afirmam amar a família escolheram desaparecer quando as coisas ficaram sérias. Kelly não respondeu. Eu também não. Mas minha mãe não conseguiu se segurar. Se Amanda acha que seu orgulho vale mais do que ajudar a irmã, então acho que todos sabemos agora onde estamos. Só espero que ela durma bem à noite. Saí do grupo. 2 horas depois, recebi um pedido de dinheiro pelo Venmo de Lauren. $1.600. Sem nota, apenas o número. Fiquei olhando por um minuto, recusei, e depois a bloqueei no aplicativo. Na manhã seguinte, atendi uma ligação de um número desconhecido. Era o senhorio de Lauren dizendo que eu estava listado como contato de emergência no contrato de aluguel dela. Ele queria saber se eu cobriria o aluguel de janeiro, como antes. Disse calmamente que não cobriria mais nada daqui para frente. O silêncio do outro lado durou mais do que eu esperava. Então ele disse: obrigado por me avisar. Sem drama, apenas um tom factual que eu apreciei mais do que deveria. Naquela mesma noite, minha mãe me enviou um e-mail. Não uma mensagem, um e-mail de verdade, digitado, com saudação e fechamento, como se estivesse escrevendo para alguém no trabalho. Ela disse que me apoiaram durante a escola, nos términos de relacionamentos, no meu primeiro emprego, que Lauren estava passando por um trauma que eu não podia entender, que quando a família enfrenta dificuldades, nos apoiamos, não abandonamos quem está no fundo. Ela acrescentou: por favor, reconsidere. Não é sobre dinheiro, é sobre ser um ser humano decente. Essa frase fez meu maxilar apertar. Passei anos ajudando todos eles silenciosamente. Quando a caminhonete do meu pai quebrou 2 invernos atrás, eu transferi $700 antes mesmo dele pedir. Quando minha mãe disse que não podia comprar mantimentos, eu a conectei a um dos meus carrinhos online. Quando Lauren teve aquela visita de emergência depois que o filho mais novo teve febre e ela entrou em pânico, paguei a franquia. E de repente, na primeira vez que eu disse não, eu não era mais um ser humano decente. Foi então que liguei para Kelly. Ela atendeu no segundo toque, com um nervosismo estranho. Eu só tenho uma pergunta, disse. Lauren está procurando emprego? Houve uma pausa. Então ela disse: não, não está. Isso foi tudo que eu precisava. Disse a ela que cortaria todos. Nada mais de aluguel. Nada mais de ajuda. Nada mais de depósitos silenciosos. Nada mais de pedidos na Amazon sendo entregues na porta deles. Nada mais de códigos de retirada da Target enviados para Lauren quando ela precisava de fraldas. Eu conseguia ouvir na voz de Kelly que ela estava tentando descobrir o que dizer, se deveria defendê-los ou não. Em vez disso, ela disse: honestamente, acho que você está fazendo a coisa certa. Foi aí que percebi como isso era raro. Alguém da minha família me dizendo que eu estava certa sem imediatamente me encher de culpa depois. O que eu não disse a ela era que eu havia ido além de apenas cancelar as transferências para Lauren. Também cancelei os $200 mensais que enviava para meu pai quando ele dizia que o telhado estava vazando. Os $300 extras que minha mãe dizia precisar para despesas médicas, mas que usava para viagens de fim de semana. Até liguei para a escola onde os filhos de Lauren estudam e deixei claro que não financiaria mais nada em meu nome. Tudo cancelado. E eu esperei. Não porque quisesse vê-los desmoronar, mas porque sabia que isso aconteceria. Esse é o problema de pessoas que se alimentam dos outros por tempo demais, elas esquecem como se sustentar. Eles queriam que eu fosse o vilão. Então, dei a eles o silêncio. E esse silêncio era mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Mas isso era só o começo. O desmoronamento já estava acontecendo, e eles nem perceberam ainda. Começou a acontecer mais rápido do que eu esperava. Não o silêncio inicial.
Depois que cortei todos, parecia que eu havia desaparecido. Sem mensagens, sem ligações, apenas um vácuo. Mas esse não era o silêncio real. Era o silêncio que precede o chão ceder. Eles não me procuraram mais. Eu me tornei intocável, então eles se voltaram para a segunda melhor opção, Kelly. Presumiram que ela seria mais fácil. E não estavam errados no começo. Ela sempre foi o amortecedor, aquela que diz ok só para manter a paz. Minha mãe a ligou 3 noites seguidas, dizendo que alguém da família precisava agir agora que eu tinha decidido me afastar. Meu pai usou uma abordagem diferente, disse que ela tinha uma responsabilidade, que se não ajudasse Lauren, então ela era tão insensível quanto eu. Kelly me contou tudo aos poucos. No início, parecia sobrecarregada. Depois, algo mudou. Ela começou a fazer perguntas como: o que exatamente eles esperam que eu faça? Por que Lauren ainda não está procurando emprego? Alguns dias depois, ela se candidatou a um trabalho. Sem grandes anúncios, sem discursos, apenas uma mensagem curta. Eu fiz algumas candidaturas também. 3 dias depois, fui contratado. É meio período. Nada demais. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Kelly não trabalhava há 3 anos. Depois que seus filhos nasceram, todos meio que aceitaram que ela ficaria em casa. Mas agora ela estava dando um passo. Não porque alguém a forçou, mas porque finalmente percebeu como era ficar parada em nossa família. Ela não contou a ninguém além de mim. Enquanto isso, Lauren desmoronava online. Vi cada post, tirei print da maioria deles. Citações vagas sobre traição, pedidos de pena, longas legendas sobre o que significa criar filhos sem apoio. Seria risível se não fosse tão manipulativo. Os comentários começaram a chegar. As pessoas diziam que ela era corajosa, forte, que algumas pessoas não entendem pelo que mães solteiras passam. Nenhum deles sabia que ela tinha quase 1 ano de apoio financeiro meu e nenhum esforço para mudar sua situação. Então veio o GoFundMe criado pela mãe, intitulado Ajudando uma Jovem Mãe a se Manter de Pé. A meta, $5.000. A história dizia: após uma traição inesperada por alguém em quem confiava, Lauren e seus 2 filhos correm o risco de perder a casa. Traição. Eu nem fiquei com raiva ao ver aquilo, apenas cansado. Eles realmente acharam que poderiam me envergonhar publicamente para eu voltar ou fazer com que estranhos se sentissem culpados e preenchessem as lacunas que eu deixei. A campanha não decolou. Alguns amigos da família doaram pequenas quantias, mas nada perto do que eles precisavam, e as pessoas começaram a fazer perguntas. O Facebook do meu pai de repente estava cheio de posts sobre orçamento. Minha mãe cancelou a viagem para o Arizona e fez todo um drama sobre querer ficar perto de casa naquele inverno. Eu conseguia ver tudo com clareza. Eles não estavam apenas com problemas financeiros. Estavam entrando em pânico. Kelly disse que Lauren tentou deixar as crianças novamente. Desta vez, nem bateu na porta. Apenas enviou uma mensagem e foi embora dirigindo. Minha mãe ficou furiosa. Disse que não era babá. Meu pai chamou Lauren de imprudente. Lauren o chamou de velho patético que nunca assume responsabilidade. A discussão ficou feia rápido, gritaria intensa. Os vizinhos ouviram. Kelly pegou as crianças ela mesma só para evitar que piorasse. No dia seguinte, ela me enviou uma mensagem. Todos estão perdendo o controle. E, pela primeira vez, eu não estou no meio disso. Depois, uma segunda mensagem. Trabalhei em dobro hoje. Estou cansada, mas orgulhosa. Eu não disse muito. Apenas mandei uma resposta simples. Você deveria estar. De todos eles, ela era a única que eu não esperava que mudasse. Mas ela mudou. Silenciosamente. E enquanto o resto desmoronava sob o peso da própria bagunça, ela estava construindo algo próprio. Lauren parou de postar por alguns dias depois que o GoFundMe fracassou. Então apareceu um post. Sem legenda, apenas uma foto de um aviso de despejo colado em sua porta e, em letras pequenas e em negrito, a frase. Algumas pessoas simplesmente não se importam. Eu não compartilhei. Não respondi. Mas sabia o que viria a seguir.
Isso não era o fim. Era apenas o meio da queda. No início de fevereiro, as rachaduras já não eram rachaduras. Eram falhas abertas. E as consequências não eram apenas inconvenientes. Eram reais, tangíveis, barulhentas. Lauren foi oficialmente despejada. O aviso que ela postou online não era blefe. O que ela não postou foi o momento em que apareceu na casa dos meus pais com os 2 filhos, 3 malas e nenhum plano. Meu pai ligou para Kelly naquela noite, disse algo sobre Lauren não ter outro lugar para ir. Que era apenas temporário. Mas Kelly me contou depois que ele soava assustado. Não preocupado, assustado. Como se o peso de tudo que ele ajudou a criar finalmente tivesse caído sobre ele. As crianças não tinham onde dormir, exceto em um colchão no chão do que antes era o quarto de artesanato da minha mãe. Em 2 dias, a casa estava um caos. Crianças gritando, roupa suja se acumulando, Lauren discutindo com a mãe sobre mantimentos. Aparentemente, meu pai disse a Lauren para começar a procurar trabalho imediatamente, e ela explodiu dizendo que estava emocionalmente exausta demais para fazer isso agora. Então aconteceu algo que nenhum de nós esperava, o ex-marido de Lauren apareceu. Ele não falava com ela há quase 1 ano. Desde que se mudou e desapareceu da vida dela. Todos supunham que ele estava há muito tempo fora de cena, provavelmente vivendo em outro estado. Mas, na verdade, ele vinha acompanhando tudo por meio de um amigo da família. E quando soube do despejo e do GoFundMe, decidiu que já tinha aguentado demais. Apareceu com documentos, uma petição de custódia. Ele quer a guarda total dos meninos. Kelly me ligou assim que descobriu. Disse que minha mãe estava chorando, que Lauren estava histérica e que meu pai tinha se trancado na garagem. Perguntei a ela se o ex tinha chance real de conseguir a custódia. Ela disse: sim, provavelmente. Ele tem emprego, casa, sem histórico de despejo, sem GoFundMe tentando cobrir a sobrevivência básica, e ainda tem comprovantes. Foi aí que Lauren começou a me ligar de novo. 6 chamadas perdidas em um dia. Depois, um correio de voz cheio de lágrimas, cheio de desculpas. Eu não acreditei. Ela disse que nunca deveria ter deixado minha mãe organizar aquele brinde, que nunca quis que as coisas chegassem tão longe e que precisava da irmã de volta. Eu não respondi. Então minha mãe ligou. Não para se desculpar, nem para pedir dinheiro. Ela apenas disse: acho que cometemos um erro. Acho que todos nós realmente cometemos. As rachaduras finalmente estavam largas o suficiente para ela enxergar através delas. Enquanto isso, Kelly estava prosperando de um jeito que realmente me surpreendeu. Ela pegou turnos extras, começou a deixar os meninos com uma vizinha de confiança e abriu uma conta corrente separada que ninguém da família tinha acesso. Parou de dar atualizações sobre Lauren, parou de interceder. Era como se tivesse se desligado de todos eles e finalmente começado a viver a própria vida. Ela me contou que estava pensando em voltar a estudar, algo online, nada sofisticado, só para colocar o pé na porta de novo. Pediu até minha ajuda para montar um currículo. E do jeito que pediu, não parecia alguém pedindo favor. Parecia alguém finalmente percebendo seu próprio valor. Pela primeira vez, olhei para ela e não vi alguém preso. Vi alguém saindo, enquanto o resto ainda estava em espiral descendente. Soube por Kelly que Lauren ameaçou deixar os meninos com meus pais permanentemente se a audiência de custódia não fosse a favor dela. Que ela não aguentava mais a pressão, que precisava de um descanso. E minha mãe, que antes insistia que eu carregasse o peso de todos, agora não conseguia sequer cuidar de 2 netos sem explodir. Ouvi de um primo que meu pai começou a vender algumas das ferramentas antigas dele. Aquelas que dizia que passaria adiante. Acontece que a aposentadoria nunca foi realmente planejada. Eles só presumiram que eu continuaria tapando os buracos. Eu permaneci em silêncio. Sem vanglória, sem posts de vingança, apenas silêncio. E naquele silêncio, algo estava se formando. Kelly estava crescendo. Lauren estava desmoronando. Meus pais estavam se desfazendo. E eu? Eu estava planejando algo que nunca pensei que queria de novo, um jantar. Uma última noite, uma mesa. Todos convidados. Não por eles, mas por ela, por Kelly. Porque, de todos eles, ela mudou.
Ela assumiu a responsabilidade. E, pela primeira vez, eu estava pronto para fazer parte dessa família de novo. Nos meus termos. Era estranho preparar o jantar para pessoas com quem eu não falava há semanas. Pessoas que, não muito tempo atrás, sentaram à minha frente numa mesa de feriado e me disseram para ou pagar o aluguel da minha irmã ou sair da família. Agora, eu estava convidando todos de volta para minha casa voluntariamente, mas não estava fazendo isso por eles. Era pela Kelly. Ela tinha provado seu valor de forma silenciosa, gradual. Sem cenas, só determinação. Enquanto o resto da família desmoronava, ela voltou a trabalhar, se inscreveu em um programa de assistência infantil e me contou, na semana passada, que estava se registrando em um curso de certificação online. Ela até começou a preparar marmitas para os meninos e criou o hábito de me mandar mensagens comemorando pequenas vitórias, tipo, paguei todas as minhas contas este mês sem ajuda. Sem pena, só fatos. Então decidi, um jantar, uma noite, uma mesa posta do jeito certo por alguém que não devia mais nada a ninguém. Enviei a mensagem numa terça-feira. Jantar, na minha casa, domingo às 18 horas. Todos convidados. Não vou explicar o motivo. Kelly respondeu quase na mesma hora, vou levar as bebidas. Meu pai respondeu 3 horas depois, obrigado pelo convite. E nada mais. Nem da minha mãe. Nem de Lauren. 2 dias se passaram. Então chegou uma mensagem única de Lauren. Eu vou. Vou levar a sobremesa. Obrigada por tentar. Ignorei essa última parte. O domingo chegou. Cozinhei mais do que precisava. Coxas de frango assadas com alecrim, purê de batatas feito do zero, vagem salteada com limão e alho, pão quentinho. Enchi as taças aquelas que eles me deram de presente anos atrás no Natal e acendi algumas velas. A mesa era simples, mas era minha. Pela primeira vez, parecia realmente minha. Kelly chegou cedo. Estava diferente, até no rosto. Cansada, sim, mas forte, uma versão nova da irmã que eu sempre defendi. Ela me entregou uma garrafa de vinho e um pacote de refrigerante com gás daqueles mais caros. Não sei mais o que todo mundo bebe, ela disse. Eu sorri. Eu também não. Começamos a servir a comida. Ela perguntou se eu estava nervoso. Eu disse que não e era verdade. Por volta de 17h50, meus pais chegaram. Entraram como quem tenta não parecer culpado. Meu pai trouxe uma garrafa de vinho. Minha mãe, um pote de salada comprado no supermercado. Ninguém abraçou, mas também ninguém discutiu. Então Lauren entrou. Parecia abatida. Sem maquiagem, cabelo num coque mal feito. Os meninos estavam com ela quietos. Ela segurava uma torta comprada pronta e uma bolsa com roupas extras. Não queria presumir que ficaríamos muito, disse. Eu apontei para a sala. As crianças podem ficar ali. O jantar começou devagar. Conversa fiada. Tópicos seguros. Kelly falou do novo emprego. Minha mãe comentou sobre reduzir o tamanho da casa. Meu pai disse que estava limpando a garagem. Ninguém tocou no GoFundMe. Ninguém mencionou janeiro. No meio da refeição, pigarreei e olhei direto para Kelly. Eu tenho orgulho de você. Tudo parou. Ela piscou, como se não tivesse certeza de que eu estava falando sério. Depois sorriu devagar, como se estivesse absorvendo. Você não esperou alguém resolver sua vida. Você simplesmente levantou e começou a andar. Isso importa. Ninguém disse nada por um momento. Então minha mãe assentiu rápido demais. Ela realmente cresceu. A gente percebeu. Lauren encarou o prato. Depois disse, num tom baixo, quase ensaiado. Me desculpa. Eu não pedi explicações, mas ela deu mesmo assim pelaquela noite, por tudo depois. Eu não percebi o quanto tinha afundado até não ter mais nada para jogar em ninguém. Ela olhou para Kelly. E você? Você fez o que eu deveria ter feito. Kelly não se vangloriou. Nem sequer sorriu. Ela apenas disse. Nunca é tarde demais. Deixei o silêncio durar por um momento.
Então disse: ninguém vai carregar ninguém mais. Essa é a regra. Todos assentiram, até minha mãe. Meu pai ergueu a taça para brindar um recomeço. Foi o brinde mais contido que eu já ouvi fazer. Terminamos o jantar. Os meninos riam na outra sala. Kelly me ajudou a guardar as sobras. Lauren ficou no sofá, ajudando o caçula a calçar os sapatos sem perder a paciência. Minha mãe me perguntou se eu queria ir lá no próximo fim de semana tomar um café. Disse que pensaria, e realmente vou, porque pela primeira vez em anos, a ideia de estar perto deles não me deixava encurralado. Eles viram o limite, a queda, o silêncio frio que eu lhes dei, e agora estão andando de maneira diferente. Ainda não confio completamente neles. Isso leva tempo. Mas vi algo naquela noite que não vi há muito tempo: disposição. Por enquanto, isso já é suficiente. Não dormi muito na noite depois do jantar. Não por ansiedade, apenas alerta. Tudo tinha saído melhor do que eu esperava, e isso por si só era estranho. Fiquei repetindo tudo na minha cabeça, a postura mais ereta de Kelly quando a elogiei, como Lauren não discutiu nem deu desculpas, como minha mãe ficou em silêncio quando normalmente preenchia qualquer pausa com indiretas passivo-agressivas. Até meu pai, que antes me dizia para não voltar se eu não pagasse, agradeceu quando saiu. Era como se todos tivessem sido abalados o suficiente para finalmente ver quem haviam se tornado. Na manhã seguinte, recebi uma foto de Lauren. Ela vestia um uniforme simples preto de café, cabelo preso, crachá torto. Segurava um copo para a viagem e sorria. Não largo, nem falso, apenas cansado e verdadeiro. Comecei hoje. Só de manhã, por enquanto. As crianças estão com minha mãe. Obrigada de novo pela semana passada. Não vou estragar. Fiquei olhando para a mensagem por mais tempo do que deveria. Não porque duvidasse dela, mas porque, pela primeira vez, ela não estava pedindo nada. Nem dinheiro, nem pena, apenas espaço para se mostrar. Respondi. Continue assim. Você tem trabalho a fazer. Era tudo que disse. Ela não respondeu. Não precisava. Kelly me ligou naquela noite. Disse que Lauren havia perguntado sobre como organizar o orçamento. Que queria descobrir como começar a pagar o próprio aluguel. Não imediatamente, mas eventualmente. Acho que ela está assustada, disse Kelly, mas do jeito certo. Ficamos no telefone por quase uma hora, falando sobre horários de trabalho, sobre os meninos. Pela primeira vez, nossas conversas não tinham política familiar ou dramas para controlar. Apenas duas adultas com vidas reais falando como irmãs. Alguns dias depois, minha mãe me convidou para um café. Hesitei, mas fui. A casa parecia menor do que eu lembrava. Não fisicamente, mas na energia, mais silenciosa, como se o ar tivesse se acomodado depois de meses de gritos e tensão. Ela fez muffins. Não comi, mas agradeci. Perguntou como estava o trabalho, como tinha sido minha semana. Nenhuma vez mencionou dinheiro. Nenhuma vez perguntou se eu reconsideraria ajudar com algo. Quando me levantei para ir embora, ela me deu um abraço, de verdade, e não disse mais nada. Não era perfeito. Não apagava tudo, mas também não era falso. Naquele fim de semana, meu pai apareceu na casa da Kelly para consertar um vazamento embaixo da pia. Não deu sermões. Não trouxe ferramentas como se fosse uma performance. Apenas apareceu, fez o serviço e, ao sair, disse aos meninos para pararem de escalar o sofá feito loucos. Então veio o segundo jantar. Desta vez, na casa da Kelly. Todos trouxeram algo. Eu levei legumes assados e uma garrafa de vinho. Lauren trouxe biscoitos caseiros. Estavam um pouco queimados nas bordas, mas ninguém comentou. Minha mãe fez uma salada. Meu pai, na verdade, ajudou a arrumar a mesa. Os meninos brincavam no quintal. Sem gritos, sem tensão, apenas o som de crianças sendo crianças. No meio do jantar, Kelly se inclinou e sussurrou. Você percebe que ninguém te pediu nada hoje à noite? Olhei ao redor. Ela estava certa. Depois, ficamos sentadas na pequena varanda dela. Só nós duas.
Ela tomou um gole de vinho e disse: É estranho. Acho que finalmente estamos nos tornando a família que sempre dissemos que éramos. Não perfeita, não unida de forma idealizada, mas real. Assenti, porque alguém finalmente disse não. E era isso. A verdade de tudo. O perdão não veio em um momento dramático, com lágrimas e música tocando ao fundo. Veio silenciosamente, durante cafés, turnos de trabalho, com o tempo. Não confio completamente neles. Provavelmente nunca vou confiar totalmente, mas confio que eles ouviram o silêncio que lhes dei. Confio que algo rachou o suficiente para a luz entrar. E, pela primeira vez em anos, não me sinto como quem está segurando tudo. Agora, cada um segura suas próprias peças. E talvez seja assim que a família deveria ser.